Bom, então bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Paris Fanzine, que hoje é dedicado a um personagem muito importante na história de Paris, na história da França, que é o Barão Haussmann, que entrou para a história como a pessoa que fez Paris, pelo menos em termos urbanísticos e arquitetônicos, da maneira como Paris é conhecida hoje. Então, se existe uma unanimidade em relação a Paris, é que Paris é uma cidade bonita, agradável, arejada, urbanisticamente bem planejada, e é isso que, de certa forma, faz a mítica de Paris. Paris é a cidade mais visitada do mundo, são 80 milhões de turistas por ano, quer dizer, existem mais turistas em Paris do que franceses, e apesar das ameaças constantes de ataque terrorista, apesar de ser uma cidade muito cara para se manter, para se passear, Paris continua desejada ano após ano. Então Paris tem essa mítica. Paris, a cidade de luz, a cidade mais bonita do mundo, mas nem sempre foi assim desse jeito. Então Paris, ali até meados do século XIX, era uma cidade totalmente diferente do que ela é hoje, do que o mundo conhece hoje. Era uma cidade muito feia, uma cidade que ainda tinha sua planta arquitetônica que datava da Idade Média, com prédios caindo aos pedaços. Uma cidade que não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, então as pessoas literalmente elas jogavam suas necessidades pela janela. Existe um relato de que a cidade ela tinha cheiro de esgoto em qualquer lugar que você fosse, não apenas perto do rio. Era ali um criadouro de ratos. Volta e meia você tinha aqui epidemias de peste, cólera, que dizimavam acima de 10, 20 mil pessoas a cada surto. Então, para piorar a situação, era um momento da Revolução Industrial Francesa, o momento máximo da Revolução Industrial Francesa, as indústrias todas concentradas na região parisiense, e isso servia como atrativo para imigrantes de toda a França, de toda a Europa, do leste da Europa, da África, da Ásia, e a cidade inchou realmente em termos populacionais de maneira preocupante. Então, era uma cidade suja, era uma cidade insalubre e uma cidade super povoada. Bom, então ali na metade do século XIX, Napoleão III chega ao poder como imperador, foi o segundo império, ele era sobrinho neto de Bonaparte, e bastante preocupado com a situação urbanística de Paris, que era a vitrine da França. Numa ocasião em que ele visitou Londres, ele ficou bastante impressionado com a arquitetura da cidade, com o urbanismo, com a limpeza, principalmente com os parques. Então era aquele momento do pensamento higienista, era uma corrente de pensamento científica, filosófica, foi bastante influente aqui na Europa, a descoberta dos micro-organismos e da possibilidade de um fator real de causa de doenças e de epidemias. Então ele volta com essa ideia realmente de fazer uma mudança radical em Paris. Então, para essa tarefa, ele convoca justamente o personagem central do nosso episódio, que é o Barão Haussmann, que já ocupava um cargo aqui de prefeito do Sena, que era o equivalente a governador, digamos assim, dessa região de Paris na época, e era um arquiteto, um engenheiro bastante conceituado naquele momento. Então, Napoleão ele foi bem claro: eu quero que você destrua a cidade e faça de novo. Bom, então Haussmann ele fez um novo plano urbanístico, ele desenhou um novo plano urbanístico para a cidade que principalmente abria avenidas, alargava as avenidas, derrubava quarteirões e mais quarteirões de prédios insalubres, trazia, através de canais, água potável para a cidade, o que até então a água ela não era potável, não era encanada, existiam vendedores de água em carroças que rodavam pela cidade. Ele criou um sistema de esgoto, que inclusive hoje é uma atração turística em Paris, os esgotos de Paris, que é um verdadeiro sistema de rios aí subterrâneos. E ele criou parques, enfim, foi uma cirurgia geral na cidade, uma reforma impressionante. Bom, então para resolver o problema da superpopulação, ele criou centenas e centenas de novos prédios, que são justamente os prédios haussmannianos, que são a marca de Paris, a marca arquitetônica de Paris até hoje. E também anexou diversas comunas aqui próximas de Paris ao plano da cidade. A cidade ainda era menor do que é hoje em dia, então Ménilmontant, Montmartre, que hoje ninguém pensa em Paris sem Montmartre, por exemplo, eram cidades
fora de Paris que foram anexadas ali e depois viraram regiões administrativas, arrondissements. Outra coisa interessante que foi a pedido de Napoleão III é que esses prédios haussmannianos eles eram feitos ali colados um ao lado do outro. Por quê? Isso tinha um intuito estratégico, na verdade. Aqui a França, revolução, aqui era uma coisa corriqueira. Então, o fato dos prédios serem construídos colados um no outro era justamente, no caso de uma batalha campal, no caso de barricadas, as pessoas ali acomunadas elas não teriam para onde correr, elas teriam que permanecer nessas vias largas e seriam ali um alvo fácil para os batalhões imperiais massacrarem, que foi justamente o que aconteceu ali um pouco depois na Comuna de Paris, em 1871. Então, foi um projeto que, para o bem ou para o mal, funcionou. Bom, e existe uma certa ambivalência aqui na França, em Paris, em relação ao Haussmann, que é visto ao mesmo tempo como um herói, como um arquiteto modelo, como um urbanista arrojado e corajoso, mas também é visto por alguns como um vândalo, que destruiu uma cidade que, sim, era feia, era insalubre, mas que tinha uma característica de prédios ali em estilo normando, que praticamente não existem mais. Ele apagou as feições da cidade completamente e fez uma coisa completamente nova. Então, é muito difícil se ver alguma coisa dessa antiga Paris, talvez ali no Marais, em alguns bairros mais ali perto de Le Halles, no centro, ainda existem aqueles prédios pré-haussmannianos, prédios mais antigos, ainda da época medieval, em estilo normando, mas são raridades. E, por outro lado, existem as conquistas realmente dos trabalhos de Haussmann que são inquestionáveis e que são unanimidades. Então, são, em primeiro lugar, considerados como ganhos inestimáveis os parques de Paris. Então, Paris é uma cidade que tem 4 parques principais nos pontos cardenais, que são Vincennes, Boulogne, Buttes-Chaumont e Montsouris. Então, a ideia era justamente essa. As pessoas não podem ter um quintal, já que moram em apartamento. Então, numa proximidade de no máximo 1 quilômetro da casa de cada um, vai existir um parque onde ela possa ir, respirar ar puro, brincar com seus filhos, levar o seu cachorro, etc. O que o parisiense faz até hoje e o que faz a cidade tão especial de certa forma, são seus parques. Então, aqui no verão sempre você vai ver os parques lotados, as pessoas fazendo piquenique, andando de bicicleta, correndo, faz parte um pouco da identidade de Paris. Bom, outro ganho inquestionável que a cidade teve foi a sua coerência arquitetônica. Então, talvez nenhuma outra cidade do mundo tenha a mesma coerência arquitetônica que Paris tem. Então, você pode ir num bairro mais rico ou num bairro mais popular, o tipo de prédio vai ser exatamente o mesmo, a largura das ruas, a qualidade do calçamento. O que vai mudar são as pessoas que andam, o tipo de comércio, o tipo de carro, enfim. Mas a coerência urbanística ela é guardada. Bom, outro ganho inestimável dos trabalhos de Haussmann foi a preparação para que Paris tivesse um metrô. Então, enquanto ele cobria a rede fluvial de Paris, Paris tinha muitos rios a céu aberto, enquanto ele preparava ali o abastecimento de água e a coleta de esgotos, ele aproveitou para deixar embaixo das avenidas principais um oco já visando a possibilidade de uma linha férrea subterrânea. Então, ele é também, de certa forma, um dos primeiros idealizadores do metrô de Paris. Aliás, brevemente aqui um episódio só sobre o metrô de Paris. Bom, então, um outro legado inestimável dos trabalhos de Haussmann foi o seu caráter exemplar. Então, depois de Paris, muitas outras cidades mundo afora tiveram realmente trabalhos de renovação urbanística importantes. Bem, e um exemplo aí mais próximo, mais imediato de trabalho haussmanniano foi o que aconteceu no Rio de Janeiro no final do século XIX, ali na virada do século. Foram os trabalhos de Pereira Passos, ali no centro do Rio, abertura da Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco. Então, realmente, a inspiração foi totalmente parisiense, foi feita uma cópia do Teatro da Ópera de Paris, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que ele é exatamente uma miniatura da Ópera Garnier, aqui de Paris, e o pensamento higienista também, acabar com as ilhotas de pobreza, urbanizar o centro. Bom, infelizmente, depois da Segunda Guerra Mundial, por conta desse pensamento positivista, de progresso a todo custo, foi adotado o modelo norte-americano de urbanização, então a maioria desses belos prédios aí foram colocados abaixo, para contemplar aí a construção de arranha-céus, que infelizmente caracterizou bastante, mas é a nossa história e não tem como mudar.
Bom, então, basicamente para esse episódio é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo.